povo muito oprimido, um povo sem alegria. É sobre isso que estudaremos no capítulo deste dia, e eu espero que a palavra de Deus, que alenta e alivia, desfaça seus medos e fracassos através do estudo pelo Bíblia e Poesia. E não se esqueça que esse é o capítulo 5 do livro de Neemias. Pegue sua Bíblia, compartilhe este link e também se inscreva no canal. Ora, o povo, homens e mulheres, começou logo a reclamar, e de seus irmãos judeus eles começaram a falar: nós e nossos filhos somos numerosos e ativos, precisamos de alimento, precisamos de trigo para comer para continuarmos vivos. Outros diziam: nossas terras, nossas vinhas nós tivemos que penhorar, e nossas casas também, para conseguir trigo para a nossa fome matar. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para podermos pagar o imposto sobre as terras e sobre as vinhas, o imposto que de nós é cobrado. Apesar de sermos do mesmo sangue, sermos dos mesmos desses nossos irmãos e dos nossos filhos serem quantos deles tão bons, ainda assim nós temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à total escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram escravizadas e não há o que fazer. Nós não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas foram a outras pessoas penhoradas. Então eu fiquei furioso quando ouvi aquela reclamação, repreendi os nobres, oficiais, e de tudo ali eu fiz uma avaliação. E imediatamente eu fiz uma convocação, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, dos seus próprios irmãos. E disse: na medida do possível, nós compramos de volta os judeus, nossos irmãos, que haviam sido vendidos aos outros povos, e vocês estão os vendendo até mesmo aos seus irmãos. Ser vendido a nós de novo, dessa forma eles precisarão. E eles ficaram em silêncio, pois resposta eles não estavam tendo. Por isso eu prossegui: o que é que vocês estão fazendo? Isso não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para a zombaria evitar a zombaria dos outros povos, dos inimigos que procuram totalmente, todo dia nos derrubar. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro ao povo, estamos dando a eles trigo para a abastança. Mas vamos acabar com os juros e dele nós não faremos cobrança. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas e seus olivais, suas casas, e também o juro que cobravam deles, não cobrem deles nada a mais. A centésima parte do dinheiro, do trigo e do vinho e do produto dos olivais. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Nós vamos fazer somente o que você nos solicitou. Então convoquei os sacerdotes e os fiz prometer sobre juramento que cumpririam o que haviam prometido para mim naquele momento. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado também. Diante disso, toda a assembleia louvou o Senhor, dizendo amém. E o povo cumpriu o que prometeu e o realizou muito bem. Desde o 20º ano do rei Artaxerxes, como governador eu fui nomeado para eles lá na terra de Judá, até o 32º ano do reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos tivemos a comida destinada ao governador como nossa alimentação. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tanto, mas tanto se envolveram, eles tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Ficando com isso, não devolveram, até os seus auxiliares oprimiu o povo. Mas por temer a Deus, o Senhor, eu não agi desta maneira, mas o contrário foi que se efetivou. Eu mesmo, neste muro, me dediquei ao trabalho e todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para este trabalho. E nenhum pedaço de terra para nós
Não, nós não compramos. Além do mais, 150 homens entre judeus, do povo e dos seus oficiais, na minha mesa nós alimentamos, como também pessoas das nações vizinhas que vinham para nos visitar, à minha custa, um boi, 6 das melhores ovelhas por dia eu precisava preparar, e aves a cada 10 dias para aquelas pessoas poderem se alimentar. Uma grande remessa de vinhos de todo tipo por mim era recebida, e apesar de tudo isso, jamais eu exigia comida que ao governador naquele tempo era destinada, pois as exigências que pesavam sobre o povo eram mesmo demasiadas. Lembra-te de mim, ó Deus, e leva em consideração tudo o que eu fiz por este povo e o que eu fiz por essa nação. Nós vemos aqui a resolução de um problema. O povo estava sendo oprimido, estava sem poder comer, estava sendo escravizado, e Neemias então entra em ação. Meu querido, quando o problema existe, não podemos deixar sem solução. Resolva logo. Jesus já disse, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós vamos irar. Não tem problema irar, nós vamos ficar nervosos, mas antes do sol se pôr, precisamos resolver nossos problemas, assim como Neemias fez. Cortou o mal pela raiz, a nação voltou a ter paz e tudo se resolveu. Que Deus abençoe também seu dia, resolva seus problemas, fique em paz com Deus e seja reavivado pela palavra dele.